Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus diz assim no livro de Jó, e depois eu vou para o livro de Esther, mas vamos começar lá com o livro de Jó, do capítulo 12, a partir do 14. A palavra de Deus, ela nos diz assim: o que ele deitar abaixo não se reedificará, lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Agora vamos lá para o capítulo 1, versículo 11 de Esther, que diz assim: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a sua ira. Todos nós sabemos que Esther, né, a Radassa, que era uma menina simples, uma menina que nunca imaginava se assentar no trono, que nunca imaginava ser rainha Esther. Ela não passou na cabeça dela jamais isso. Ela estava num reinado que era governado pelo rei Assuero. E a palavra diz que o rei Assuero era um homem tão rico, tão poderoso, que desde a Índia até a Etiópia, ele tinha domínio. Então, quando ele pede para que Vasti se apresente diante dele, diante daqueles que estavam lá, porque ele tinha feito um banquete, ele tinha feito uma festa, e a palavra diz assim que por muitos dias eles celebravam, 180 dias celebrando. Sabe que são muitos dias de contentamento, de bebida, né? E bem dizer assim, ele chama a sua rainha, aquela mulher bonita, para apresentar e mostrar aquelas pessoas importantes, né, que estavam com ele naquele banquete, e mostrar que ele não só era o poderoso rei Assuero, mas que ele também tinha uma rainha linda, formosa. Só que ela estava cansada, e confesso a você que nós como mulheres, que muitas mulheres estão me ouvindo, que nós também nos cansamos. Tem dias que nós não estamos bem para isso, para sair, para se arrumar, para ir passear ou para abrir a porta para visitas. Tem dias que é assim, tem dias que não estamos bem psicologicamente para isso. E eu entendo assim perfeitamente o lado da rainha Vasti, porque ela também estava cansada. E aí os eunucos vão até ela e falam: o rei Assuero, ele está te chamando. E ela diz logo: eu recuso, eu não vou. E quando os eunucos chegam diante do rei Assuero e lhe passa essa informação, ele fica muito nervoso. E há sempre os conselheiros do rei, e os conselheiros do rei disseram: olha, rei, o que ela fez não é muito bom, não. Se essa notícia se essa notícia chegar a todas as mulheres aqui, elas vão começar a desprezar os seus maridos, como ela te desprezou praticamente. Vasti desprezou ao rei. Não podia dizer não ao rei. Mas ela tinha uma intimidade tão grande com o rei que ela achava que aquela atitude dela ia passar assim de fininho. Mas não. Porque tinha os conselheiros observando. E eles chegam ao rei Assuero e diz: olha, é melhor você destituir a Vasti do poder e vamos tratar de colocar uma nova rainha no lugar dela. Aí esse conselho pareceu assim, ele ficou triste. O rei Assuero gostava muito dela, mas ele ficou triste. Mas como ele viu que a coisa estava indo por torto e de fato os conselheiros tinham razão, ele concorda também com o outro conselho de criar ali um concurso de beleza, aonde atraísse mulheres de todas as províncias, mulheres virgens, para se candidatar como rainha, para se casar com o rei Assuero. E a palavra diz que
na cidadela, ou na cidade de Suzã, existia um homem. E esse homem, ele era muito temente a Deus. Ele era judeu. E ele, por nome Mordecai, outros falam Mordaqueu, outros Mordecai, ele é muito mesmo usado por Deus no sentido, ele busca Deus e ele sabe que Deus fala com ele. E eu tenho certeza, a Bíblia não relata isso, mas eu tenho a convicção que quando Mordecai ouviu falar desse concurso, Deus bradou no coração dele. Deus bradou no coração dele. A palavra aqui não diz, olha, que Deus bradou no coração dele, que Deus falou com ele, não. A palavra diz que esse homem era judeu, que ele se chamava Mordecai, que ele era filho de Jair, que o seu avô chamava Simei, e que o seu bisavô chamava Quis. Aqui fala a história dele, a genealogia dele. E a palavra diz que essas pessoas, esses judeus, eles foram transportados de Jerusalém como exilados. E eles ficaram nesta terra, porque eles foram transportados, deportados através de Nabucodonosor. Lembra quando ele invadiu e levou o povo cativo? Pois é. E eles faziam parte desse povo que estavam presos. E ele criou essa menina chamada Radassa. Essa menina, ela chamava, né, que nós entendemos hoje como Esther, que é a rainha Esther, mas o nome dela era Radassa. E ela era prima de Mordecai, porque ela era filha, ela era filha do irmão, do irmão dele, do pai de Mordecai. Então eles tinham parentesco, só que ele tratava ela como uma sobrinha. Dá para perceber que ele, ou como uma filha, praticamente, não como primos, porque ele tinha um cuidado muito grande por ela. Então ele sabia que ela precisava de ajuda. Então ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Dá para perceber que o pai e a mãe faleceram. Então ele ficou ao encargo de cuidar da Radassa, dela. E ele viu que ela era muito bela. Ela tinha boa aparência. E a palavra diz que ela tinha muita formosura. Então havia um concurso, havia uma oportunidade. Mas ela era judia. Ela não fazia parte desse povo. Como é que ela seria rainha? Como é que ela se assentaria em um trono? Como é que ela alcançaria um lugar desse? Se nem desse povo ela fazia parte. Mas eu vou falar aqui, eu vou entrar nessa mensagem, nesse contexto, porque o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração. Talvez você esteja numa terra que o povo não é seu, que a língua não é sua, com parentes que não gostam de você, com pessoas que te maltratam. Às vezes você está num lugar, num local de trabalho, onde você não é bem-vindo ou bem visto, porque você serve a Deus, você é temente a Deus, você se desvia do mal. E isso muitas vezes traz uma barreira entre você e essas pessoas. E muitas das vezes você até pensa assim, aqui eu não vou ter sucesso, aqui eu não vou crescer, porque há muitos impedimentos. Mas havia muitos impedimentos para Radassa. Quem era Radassa? Judia, jovem, órfã. E, atenção, pobre. Ela não tinha pessoas ricas, conhecidas, com patamar elevado. Não tinha. Mas ela tinha uma pessoa que cuidava dela, Mordecai. Ele criou ela. Ele criou ela, criou a sua prima. Ela tinha ele, um homem de Deus. Porque, de fato, Deus bradou no coração desse homem, deu sabedoria para ele tomar a decisão certa. Se não fosse de Deus, se ele não fosse de Deus, ele não teria visão. Se ele fosse daquela pessoa que só vivesse na carne, ele ia pensar, não, isso jamais será para minha prima, porque ela é judia, ela é uma exilada. Como é que ela vai concorrer a um cargo desse tão importante aqui na província? Para ser rainha do rei Assuero. Se ele tivesse essa visão limitada, eu digo para você que Radassa nunca seria Esther. Radassa só passou a ser Esther o dia que um homem de Deus se levantou com autoridade e chamou ela.
Hã? Chamou ela e conversou com ela. E pode ter certeza que Radassa teve medo. Ela não tinha declarado nenhum. Porque ainda Mordecai falou: quando você lá chegar, você não declara de onde que você é, não. O seu povo, nem na sua linhagem. Não declara nada. Dá para entender que ela falava fluentemente a língua do povo. Dá para entender que ela passava desapercebida porque ela já tinha ido lá, né? Já tinha levado. Com certeza os pais já estavam lá há algum tempo. Provavelmente ou ela foi levada criança, não sei, ou nasceu lá, também não sei dizer, porque aqui a Bíblia não informa isso. Mas o que eu entendo é que essa moça, ela passava desapercebida, porque até nisso Deus tem propósito. O idioma que você aprende, a profissão que você se dedica, a família que você se dedica, o casamento que você se dedica, os seus filhos que você tem dedicado o seu tempo, tudo isso tem resultados. Tudo que você planta, nasce, tem resultados. E ele fala para ela: Esther, está surgindo aí uma oportunidade. E você vai fazer parte dessa oportunidade. Esther foi escolhida. Ficou lá, né? Porque com certeza não foram todas, eram muitas, centenas de mulheres. Com certeza foram ali ainda escolhidas algumas antes de entrar ao cuidado de Hegai. E ela foi escolhida. A palavra diz assim que quando o Hegai, que trabalhava para o rei, que tratava das mulheres, era guarda das mulheres, ele olhou para Radassa e ele achou uma moça muito formosa. E a palavra diz assim que alcançou favor perante ele. Esse favor não é porque ela era perfeita, não. Ou porque a beleza dela sobressaía toda. A beleza ajudou, mas era o favor de Deus. É por isso que quando Deus te dá uma oportunidade para você crescer, cresça o máximo que você puder crescer. Porque depois vem o favor de Deus. Cresça em conhecimento, busca mais se aprofundar naquilo que você está fazendo, na área que você está buscando conhecimento. Dê o seu melhor, não sabe o resultado, não sabe o que vai ser amanhã, mas dê o seu melhor. Porque eu vou fazer o que Deus confiou para que eu possa fazer. Mas o favor não vem dos homens, o favor vem de Deus. E a palavra diz assim que ela se apresentou a eles, e aquele homem ele se apressou a dar ungüentos, alimentos, e havia mais 7 jovens escolhidas da casa do rei. Então a palavra diz assim, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ninguém sabia quem era Esther. Mordecai sabia. Mordecai todo dia passeava lá no átrio da casa das mulheres para saber, para se informar. Porque era um homem de visão. Enquanto Esther estava lá, Mordecai estava orando, intercedendo por ela, observando de longe. Isso é um sinal, sabe do quê? Da comunhão que esse homem tinha com Deus, da certeza que Deus ia fazer um milagre na vida da Radassa. Deus vai mudar o seu nome. Deus vai mudar a posição onde você está. Deus tem poder de fazer isso. Deus, ele vai fazer isso. Não importa o lugar onde você está, não importa se também você seja como um dia ela foi, exilada, judia, né? É só mais uma judia, é só mais uma exilada aqui, é uma qualquer aqui, como se diz, é um Zé Ninguém, Zé Ruela, como muitas pessoas falam. Mas ninguém sabia o propósito de Deus. O propósito de Deus é muito maior do que os nossos pensamentos, muito, muito maior. São inalcançáveis. E ela foi.
E ela passou por 12 meses sendo tratada. O jeito de andar, o jeito de falar diante do rei. Ela sendo ensinada. Deus ensina você. É por isso que você não deve reclamar do lugar onde você está. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Olha, José, o que Deus fez? Ensinou. E como Deus ensinou? Sendo traído, jogado numa cova, num poço, sendo vendido como escravo, trabalhando como escravo, sendo tentado, depois sendo acusado daquilo que não fez, viveu na prisão, inocentemente. Mas ele aprendeu a administrar nos momentos bons e ainda melhor. Ele aprendeu a administrar nos piores momentos da vida dele. O melhor administrador não é quando administra quando tudo vai bem. Não, esse não é o melhor administrador. Sabe qual que é o melhor administrador? É quando tem domínio, quando tudo vai mal. Quando tudo está assim, sabe? Tudo bagunçado. Pernas ao alto, bem dizer assim. Tudo de cabeça para baixo. Esse é o melhor administrador. E Deus quer fazer isso com você. Deus quer te ensinar que Deus quer que você seja um administrador nas coisas difíceis da vida. Porque quando tu tá muito fácil, é muito fácil para tudo. Mas quando as portas estão fechadas, quando é um não atrás do não, quando é uma acusação atrás de outra acusação, quando é um levante atrás de outro levante, aí você coloca a mão na cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus está dizendo, eu vou te ensinar. Eu vou te orientar. José ele aprendeu a administrar e ser governador, a governar, porque Deus ensinou ele. Nos momentos mais difíceis, ele estava aprendendo. Então, não reclame do lugar onde você está. Dessa fase que você está passando. Você está aprendendo algo. Deus está te ensinando para o seu futuro. Às vezes você fala assim, mas parece que é um futuro que nunca chega. Sim, já chegou muitas coisas na sua vida. Muitas coisas que você esperava lá está acontecendo agora. E muitas coisas que você espera para amanhã ainda não aconteceu, mas você tem certeza vai acontecer. Eu estou passando por um tempo aqui para aprender algo. Algo maior. Algo que eu não sei. Algo que Deus está me ensinando. Estar 12 meses aprendendo postura, domínio. Não é só chegar no lugar, não. Eu tenho que saber fazer. E como é que eu sei? Como é que eu vou saber fazer? Deus vai me ensinar. A palavra diz assim que ele não chama os capacitados, ele o chama e depois o capacita. Deus te chamou, então Deus está te capacitando. Deus te chamou, Deus fez uma promessa na sua vida, então pode ter certeza, ele está te capacitando. Onde você está não é coincidência. Ah, mas eu estou aqui, não gosto aqui. Não é coincidência. O que você está fazendo não é um mero acaso. Não, Deus está dizendo para você, eu estou te ensinando. Aprenda com aqueles que sabem. Escute aqueles que sabem falar. Há muitos conselheiros, há muitas vozes, mas de todo você sabe reconhecer a voz do Senhor teu Deus. E você também sabe quando Deus está te ensinando. Ela aprende, ela se perfuma, ungüentos caros, perfumes caros, roupas caras, vestidos caros. Mas ela está aprendendo. A postura dela, o que ela deveria fazer, falar, deixar de fazer diante do rei. E assim foi. Foi ensinada, foi tratada. A palavra diz assim que havia um homem chamado Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Só voltava na presença do rei se o rei gostasse dela, senão não aparecia. Aí a palavra diz assim, lá no livro de Esther 2,15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, preparada. Mas aí tem um favor, a graça de Deus.
Você vai ver aqui em inúmeras passagens bíblicas quando fala, e o favor de Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Vê Davi, e Deus era com Davi. Daniel, e achou graça diante do rei, porque o favor de Deus estava com ele. Quando o favor de Deus está com você, ninguém impede as coisas acontecerem. É o favor de Deus que está com você. É Deus que está te ajudando. É a mão de Deus que está estendida sobre a sua vida. Ninguém impede o favor de Deus. Mas disseram, vão atrapalhar, vão fazer isso. Ninguém impede o favor de Deus na tua vida. Ela vai. É a vez dela. É a vez dela. E a palavra diz assim, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Não era um, não era dois, de todos. Por quê? Porque ela era a melhor, a mais linda, porque Deus tinha propósito na vida dela. Eu sempre falo, não é pelo que você é pelo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ela alcançou o favor de todos que havia, porque Deus estava com ela, a graça de Deus estava com ela. E você vai alcançar favor dos homens. Os homens vão olhar para você e vão achar graça em você. Vão ver que você é diferente. Vão ver que quando você abre a sua boca não é como os outros, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, o favor de Deus está sobre você. A palavra diz assim que quando ela aparece diante do rei Assuero, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E olha que ele gostava de Vasti, ele amava Vasti. Mas quando ela apareceu, o lugar, a presença de Deus invadiu. Ei, escute uma coisa que o Espírito Santo lhe manda falar para você. O meu favor está sobre a sua vida. Não temas. Não temas a nada. Não temas. Se Deus falar assim, olha, sai dessa porta. Eu fechei essa porta para você. Não fique sequer apreensivo. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou resolver isso? Ei, se Deus falou com você, e se Deus falou, fecha essa porta para abrir outra porta, pode confiar. Deus, ele está com você. E ninguém impede Deus trabalhar na sua vida. Vai ter dificuldades? Todos nós temos. Vai ter gigantes como Davi enfrentou? Sim. Vai ter acusadores, como José um dia teve que escutá-los também. Mas a palavra de Deus fala que o favor de Deus está comigo. É Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta. Quando eu acordo, eu respiro. Quando eu abro os olhos, eu vejo. É a bondade de Deus. Escute isso. Estava com um empresário aqui na cidade onde eu estou. Ele tem um imóvel à venda e tal, e nós estávamos a conversar, e ele falou assim, que acabei de comprar um terreno X na cidade tal, paguei mais de 1 milhão no terreno, vamos lá construir 60 apartamentos e não sei o que, então vamos lá conversar. E ele falava assim para mim, que eu tenho imóveis ali, imóveis aqui, terrenos à venda aqui, e eu olhei para ele assim, graças a Deus que o senhor tem tudo isso. E ele para mim, graças a Deus, Deus nunca me ajudou em nada. Deus nunca fez nada por mim, se tenho pelo meu mérito. Escute isso. Eu olhei para ele e eu disse assim, mas o Senhor tem a certeza do que está falando? E ele, sim. Deus nunca me ajudou em nada. E eu olhei bem para ele na autoridade do Espírito Santo e falei assim, quando o Senhor abre os teus olhos, quando o Senhor respira, quando o Senhor se levanta da sua cama, tem certeza que Deus não te deu nada? E ele olhou assim para mim, sem resposta, e eu continuei e falei assim, se Deus nesse momento
tirar tudo isso que o Senhor precisa no começo da sua manhã, do seu dia, como é que o Senhor vai fazer os seus apartamentos? Como é que o Senhor vai usufruir do seu dinheiro, das suas propriedades? Aquele homem olhou para mim assim, assustado, sabe? Com uma cara assim, tipo assim, nunca ninguém me falou isso. E eu falei assim, pense bem naquilo que o Senhor está falando. Porque nós não devemos nada a Deus. Quer dizer, Deus não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. E se temos vida, é porque Ele nos deu. Tem pessoas que pensam que tem dinheiro, que tem status, riqueza, patamar elevado. O que Deus fez por mim? Fez tudo. Se você tem é porque Deus te deu. Se você respira porque Deus, Ele proporcionou para você hoje respirar. Quantos estão ligados a aparelhos nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem? Quantos estão num leito de hospital, doidos para sair, mas não podem sair e nem têm uma estimativa de tempo de sair de uma UTI? Esses dias atrás, poucos dias, 4 dias atrás, um parente do meu marido, um tio, estava no banheiro, foi tomar banho e parece que ele teve um AVC ali dentro. E ele caiu e bateu a cabeça. Quando a mulher foi encontrar, já estava bastante tempo lá, a sangrar e tudo. Agora, ele está numa UTI, está em coma. E pelo resultado que eu percebi, que o médico estava a dizer que ele já não enxerga de uma vista e tem a metade do corpo paralisada. É a nossa vida. É o que nós somos. Se eu e você estamos bem, se você está me ouvindo, é porque Deus te deu ouvidos para ouvir. Uma audição impecável. Entende isso? Que quando o favor de Deus está sobre mim, eu posso. Eu faço. Não é porque eu sou boa, não. Não. Não é porque você é bom, não. É porque o favor de Deus, a bondade de Deus, ela aparece diante do rei e ela só alcança a benevolência do rei porque Deus deu favor a ela. E a palavra diz assim, mais do que todas as vezes que estavam com ela. E o rei veio e pôs sobre a cabeça dela a coroa real. E fez rainha em lugar de Vasti. Só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Eu não entendo essas pessoas que pensam porque tem uma faculdade, que tem um doutorado, que tem uma empresa, que ganha muito dinheiro, que tem bens e não sei o quê, que se sentem superiores às outras pessoas e falam assim, não, eu só tenho porque eu confio, eu faço. Não, maldito homem. A palavra diz, maldito homem que confia no homem. Pega o seu braço aí, faz a sua própria força para ver se você não vai se decepcionar. Vai. Em algum momento da sua vida você vai quebrar a sua cara. A nossa confiança não está em nós. A nossa confiança não está no nosso próximo. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas que te ajudem, mas nos momentos mais difíceis da vida, o único que não vai falhar com você, o único que vai estar presente é o nosso Senhor Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos consolar. E eu li para você no livro de Jó, do capítulo 12, o que ele deitar abaixo, ninguém não se reedificará. Se ele deu uma ordem, daqui não se levanta, acabou, não se levanta. Os egípcios estavam naquele mar, atravessando aquele mar, quando Deus abriu o mar para o povo e eles foram atrás dos israelitas. A palavra de Deus diz que quando Deus fechou aquelas águas, os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros ficaram dentro daquela água e não mais foram encontrados. Porque o que Deus deitar abaixo não vai se reedificar. Foi o próprio Deus que mandou, deu uma ordem. Se Deus pega e lança na prisão para ficar ali fechado, ninguém, por mais doutorado que tenha, por mais contatos, por mais referências, não vai conseguir tirar aquela pessoa da prisão. Ou aquele cenário que Deus às vezes fecha para que não se abra. Ninguém vai conseguir. Ninguém pode abrir.
Se Deus falar desse daqui não vai chover 3 anos e 6 meses, não chovia sobre Samaria. O profeta Elias profetizou: sobre a minha palavra não haverá chuva. E não houve, realmente não houve, porque os céus se cerraram e a palavra diz assim que por 3 anos e 6 meses não chovia e nenhum pingo de água caía sobre a face da terra, sobre Samaria. E o que mais é engraçado é que eles tinham seus deuses, que eram os deuses da chuva, e não acontecia, porque o que Deus retém, o que Deus fecha, ninguém faz retornar ou voltar, não dá, não retrocede a palavra de Deus. Se retém as águas, elas vão secar. E se ele quiser que chova como no dilúvio, em Gênesis, vai acontecer e por meses vai chover e vai alagar tudo, vai devastar a terra e ninguém tem o poder de fazer parar as chuvas. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. Não temas, porque o meu favor é com você. Não temas o teu patrão, não temas a tua patroa, não temas o teu professor, a tua professora, não temas as palavras malditas que muitas vezes saem da boca do teu próprio cônjuge. Deus está falando com você. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Diz o Senhor. Ele tem a força, ele tem a sabedoria, ele sabe o que ele faz e usa a sua força em favor. Ele usa a força dele em favor da sua vida. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Ou seja, domínio. Nada surpreende a Deus. As suas orações não surpreendem a Deus, não. Você não pega Deus de surpresa. Ai, Deus ficou surpreso. Não, ele já sabia o que você ia fazer. Ele já sabe daqui 10, 20, 30 anos. Se você viver 50 anos, ele já sabe o que vai ser lá daqui 50 anos. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. Seu é o que erra e o que faz errar. Ele está vendo tudo. Escute uma coisa que o Espírito Santo de Deus manda falar. Não é para você temer a situação que você está vivendo. Deus, ele dá sabedoria e ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para te orientar, porque às vezes você não tem uma visão como Mordecai. Ele teve. Tem pessoas que não são como Mordecai com visão, tem pessoas que têm a visão fechada. Mordecai é um homem de visão aberta, de visão, enxerga lá à frente. Não, Deus pode fazer. Eu só tenho que usar aquilo que Deus deu para mim, as ferramentas que eu tenho. Quais eram as ferramentas que Mordecai tinha? Uma prima bonita, formosa. Ela precisa alcançar o trono, porque se ela alcançar o trono, vai ser bom para o povo, para os judeus. Era isso que Mordecai estava vendo. Então tem coisas que Deus tem que colocar pessoas com visão do seu lado para te ajudar, porque você é sim, cego. Sabe como a galinha está sempre ciscando no chão? Não tem visão de águia, não consegue enxergar as coisas grandes que Deus tem para fazer? Então Deus vai usar pessoas assim, para te orientar, para te impulsionar para o propósito dele. Existem muitos Mordecais por aí. Existem muitos Mordecais que Deus está usando na vida de muitos aqui para orientar e abrir a visão. Deus tem um trono para você. Deus tem vestes novas para você. Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Então creia. Eu creio. Eu pego essa palavra para mim. Creia você também. Não duvide do poder de Deus. Deus está falando para você. E o favor de Deus estava com Esther. Alcançou. Quer dizer, foi um caminho árduo. Foi difícil. Passei por momentos difíceis. Mas alcancei. Você está passando por momentos difíceis. Assim diz o Senhor. De muita luta, de muita renúncia, de muito aperto financeiro, de muita injustiça, de muitas blasfêmias, muitas coisas ruins vindo contra a sua vida. Você está passando por esse momento difícil, mas Esther alcançou. E Deus está dizendo para você, você também vai alcançar. Amém? Receba essa palavra no teu coração. O favor de Deus está sobre a sua vida. E se o favor de Deus está sobre a sua vida, ninguém impedirá da obra que Deus já começou a fazer. A obra foi começada e vai ser finalizada pelo próprio Criador dela, o nosso Senhor Deus. Ele começou e ele vai acabar o que ele começou na sua vida. Creia nesta palavra.
Tem um lugar de honra para você se assentar. Tem sim vestes novas que Deus está te dando nesse dia. Tem um lugar que ninguém imaginava, nem você mesmo, mas Deus já preparou para você e você vai se assentar lá, diz o Senhor para você. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.